No início de 2020, eu e mais alguns amigos estavam pensando em montar uma franquia. E aí, naturalmente, começou a pesquisar várias coisas de marketing digital. E aí, uma dessas pessoas que estavam junto com a gente querendo montar essa franquia, falou assim, olha, dá uma olhada nesse cara, Érico Rocha. Ele fala sobre marketing digital, talvez você goste. E aí, quando eu olhei assim na página, eu falei, cara, esse cara é um picareta, ele tá caindo nisso aqui. Eu até contei pra Matheus, na época, eu falei, olha o que Vitor tá passando aqui, o cara dizendo que vai fazer 100 mil reais em 7 dias, que mentira. E aí a gente... Enfim, mas aí eu comecei a acompanhar, acabou que eu caí um dia em uma página da Infomoney, né? E aí, querendo ou não, a Infomoney tem um pouco de respaldo, passou a me dar um pouco mais de credibilidade, eu vi lá uma matéria sua, aí eu falei, não, ele vai fazer um evento presencial aqui em Salvador, que era em março, se eu não me engano, fevereiro ou março, e aí eu comprei o ingresso, iria sozinho nesse evento, acabou que teve a pandemia. Só que daquele momento pra frente, eu comecei a acompanhar mais. Aí eu assisti vários podcasts, faixa preta, faixa marrom, 747, e aí naturalmente eu passei a acreditar um pouco mais. A gente é amigo desde 8 anos de idade, desde a escola, e a gente sempre tava junto ali, né? Trabalhando, enfim, a gente tinha vidas diferentes em termos de trabalho, né? Eu trabalhava no mercado financeiro, trabalho no mercado financeiro, e o Thiago, ele ia mais para a parte de engenharia civil. Logo depois que iniciou a pandemia, a gente resolveu muito rápido, né? Vamos criar o Instagram mesmo para passar esse conteúdo para as pessoas, para passar essa educação financeira para as pessoas, para ensinar a gente a falar melhor, a escrever melhor. E quando a gente criou o Instagram na época, né, o Tio Fiz, o @TioFiz, foi com esse intuito, de passar o conteúdo. E a gente sempre focou desde o início em fundos imobiliários, que era basicamente um elo que a gente tinha, né? A gente começou por motivos diferentes a investir há bastante tempo atrás, mas no final era o que a gente mais gostava de fazer, estudar, etc. E aí por esse motivo a gente começou por hobby, né? A gente começou em abril de 2020, a gente montou a página, não fazia a mínima ideia que poderia abrir turmas, e aí em dezembro a gente decide abrir a primeira turma. Só que até lá eu só fazia acompanhar seus vídeos gratuitos. Acompanhava os podcasts que eu falei, fazia muita engenharia reversa em lançamentos, né? Via tudo que era feito, achava que era só gravar 3 aulas e que o primeiro lançamento tinha que ser uma aula. E aí a gente foi, não precisa disso aí não. O curso ele só vai fazer a mesma coisa que ele faz aqui. E aí a gente foi fazendo da forma que a gente achava. Então em dezembro de 2020, a gente fez o primeiro lançamento Semente. Naquela época a gente investiu aproximadamente R$ 1.500 e aí faturou 11 mil. E aí, por ter tido esse primeiro faturamento, a gente nunca tinha lançado turma, nem tinha um curso gravado ainda, né? O curso foi todo dado ao vivo, essa primeira turma, porque a gente estava atolado de trabalho. Eu com obra, Matheus no mercado financeiro, então a gente não tinha condições nenhuma de gravar o curso. E, nesse primeiro faturamento que a gente tem, a gente falou, realmente a gente não precisa do fórmula, a gente sabe fazer. Botamos 1.000, botamos 11 mil, achamos assim, na hora a gente ficou impressionado, né? Com o potencial. E aí, em março do ano seguinte, a gente vai lançar novamente. E aí a gente fez um primeiro lançamento interno, né? Na época, aquele interno Frankenstein, que não sabe o que faz. A gente fez 3 aulas seguindo isso, só que como a gente não sabia do fórmula, acabou que a gente entregou muito conteúdo. A gente só falou, não, vamos ensinar tudo que a gente sabe, e acabou que foi literalmente isso, né? Muita gente falou assim, não, vocês já entregaram demais, talvez não precise do curso. Quando a gente fez esse lançamento, que aí veio a gota d'água, né? A gente falou assim, não, a gente precisa agora... tem algo que a gente não está vendo, tem algo que a gente não está conseguindo enxergar. Tem alguma coisa aí que a gente precisa para investir e realmente voltar esse resultado que a gente está esperando. A gente achava que ia fazer 6 em 7 logo, né? Que ia ser rápido o processo, mas aí foi aí que a gente tomou a decisão, né? Lá em junho, julho de 2021, você fez um evento, a gente participou, e aí como o Matheus estava falando, né, na época, eu era um pouco mais ligado a essa parte de marketing. Só que eu fiz questão, falei, não, Matheus, separa aí esses dias aqui, a gente vai assistir junto esse negócio, porque eu também queria... Ele acreditava muito, mas eu queria que fizesse crer mais ainda, sabe? Eu acho que é importante quando você está em dupla, porque, querendo ou não, tem momentos que nem sempre você está feliz todos os dias, nem sempre está com vontade. Então, quando você está em dupla, você tem sempre ali alguém puxando a corda, todo mundo se motivando a cada dia. E aí, nesse evento que a gente participou, a gente tomou a decisão, não, vamos fazer parte aí da turma de Érico Rocha, que certamente ele vai levar a gente para o próximo nível. Naquele momento que a gente estava fazendo os nossos próprios lançamentos, a gente começou a entender que, poxa, a gente sabe o negócio. Então aí o que a gente fez? A gente começou a pegar outros projetos. Então nisso que a gente começou a pegar outros projetos, começou a fazer lançamento de outras pessoas, outros experts, paralelamente ao nosso, as coisas começaram a dar errado. E o nosso próprio lançamento também deu errado. E aí a gente falou, vamos esquecer de tudo, vamos largar de tudo e vamos focar somente em uma coisa.
Eu gosto de falar muito. Se eu ficar fazendo uma coisa há 10 anos, eu vou ser bom nessa coisa. Não tem conversa. Eu vou ser bom nessa coisa. Então a gente falou, ó, vamos esquecer de tudo, vamos focar no nosso projeto, que sempre deu certo, que foi o TwoFis, o de fundos imobiliários e de investimentos. E aí a gente preparou a casa toda, arrumou a casa toda para 2022. Em fevereiro de 2022, a gente investiu no lançamento R$17 mil, porque a gente estava com medo, né, com receio, então a gente decidiu investir a mesma coisa que a gente tinha investido no que deu errado, um pouquinho a mais só que aí a gente faturou 62.824. Já foi um Ligou a luz azul, ou ligou a luz verde, né? Bora. Mas aí as coisas foram melhorando, aí a gente falou, não, vamos seguir que a gente vai pegar esse 6 em 7 em algum momento. Vamos pro próximo lançamento. Aí em abril de 2022, a gente investiu R$30 mil e voltou R$93 mil. A gente ficou na beira ali do 6 em 7, na beira. O engraçado desse lançamento é que quando a gente abriu o carrinho, a gente fez, sei lá, primeiros dias R$33 mil, 30 e poucos mil reais, só que depois, mais uma vez, na unha, a gente chegou nesses 93 que você tá vendo aí, 93 mil. A gente sempre fez questões de todos os lançamentos. Tipo, cada venda é uma venda, vamos lá atrás, cada venda vai ser um aluno, eu sei que ele vai ter resultado junto do nosso programa, vários alunos já tendo resultado, então seria mais um depoimento que a gente teria de pessoas tendo resultado, de pessoas satisfeitas com o que a gente está entregando. Então vamos atrás. E aí a gente faturou esses 93 mil. Se você olha o nosso processo, o que a gente começou a ter resultados? Quando a gente focou no processo, focou ali 100% naquele projeto e ele fez acontecer. Mas o segundo ponto é entender quem era o nosso comprador, quem era o nosso cliente. Então depois que a gente começou a perceber quem era o nosso comprador cliente, ou seja, fazendo pesquisa com os nossos alunos, que eu sempre digo, o nosso maior ativo, né, o nosso maior ativo mesmo é o nosso aluno. Aí a gente fazia questão de fazer pesquisas, todas as turmas, a gente fazia pesquisa ali na vírgula, na unha, falava com todo mundo, e a gente percebia que quem entrava com a gente, entrava porque já investia no mercado de fundos imobiliários e achava que a gente tinha um conhecimento técnico legal. Então, o que eu quero dizer? A maioria das pessoas que compravam eram quem já investiam. Não quem não investia, apesar de você ter um espectro gigantesco de pessoas que não investem. Porque eu falei, hoje tem 1.800.000 investidores e tem 220 milhões de pessoas no Brasil. Então tem muito mais pessoas que não conhecem o mercado de fundos imobiliários. Mas quem comprava não eram essas pessoas que não conheciam, era quem já conhecia. E aí que mudou a chave. Vamos lá, em junho a gente investiu... Junho desse ano, né? A gente investiu R$44 mil e a gente faturou R$151 mil. E aí a gente se questionava muito também, né? Porque, querendo ou não, como você falou, né? O nicho de investimentos, ele é saturado em tese, né? Tem muita gente falando. E tem grandes players já, pô, tem lá Thiago Nigro, Natália Arcuri. A gente falou, pô, quem somos nós dois aqui para conseguir alguma coisa no meio desses tubarões aí que já estão há bastante tempo no mercado? Enfim, tem um poder de investimento muito maior. Mas a gente falou, não, velho, vamos seguir o Fórmula. Tem gente aqui de vários nichos. Eu ficava mandando pra Matheus, tipo, velho, olha essa senhorinha aqui, ela fez não sei quantos mil em Feng Shui. Tipo, o que é Feng Shui? Nossa mínima ideia que é Feng Shui, pô. E aí eu mandando, tipo, vários pra gente seguir sempre assim, acreditando. Não, velho, uma senhora tá fazendo, tem uma jovem aqui fazendo, tem um cara que mora não sei onde tá fazendo. Cartas. Olhava assim, não acredito, não é era possível. cada nicho parou, tipo, tem cada nicho absurdo, não é possível que a gente aqui com fundo imobiliário, que faz total sentido para todo mundo, qualquer pessoa pode investir em fundo imobiliário, não é possível que a gente não consiga. Aí a gente foi para agosto desse ano, agora há pouco, a gente investiu R$63 mil, quase 64 mil, e a gente faturou R$272.467.